pessoal. Dá oi, mãe. Oi. Finalmente eu consegui aqui um tempinho pra gravar um videozinho pra vocês, né, mãe? É sobre o processo da sonda de Cauã. Como vocês podem ver, ele não usa mais sonda, né, mãe? Graças a Deus. Eu vou tentar ser... Manhã, eu vou tentar ser o mais breve possível para não ficar muito chato. Então, eu começaria falando sobre 3 palavrinhas que eu acho que são essenciais para esse processo, que seria paciência, respeito e persistência. Eu acho que durante o processo a gente sempre se sente pressionada, tanto uma pressão que vem da gente mesma, como das pessoas em volta, em fazer a criança comer, em fazer ela sair da sonda. E muitas vezes eu senti, sim, que algumas pessoas jogavam insinuações de que eu não queria dar comida para ele, e isso me afetava muito. Mas eu sempre tive em mente que eu precisava e devia respeitar o tempo certo dele. Tudo com Cauã sempre foi no tempo dele, quando ele queria. E eu não achava, e não acho justo você forçar a criança porque você tem pressa sem ela estar preparada. Não acho justo a criança você ter que... Ela tá engoiando e você forçar ela a comer porque você simplesmente quer que ela saia da sonda. E a sonda também não é esse bicho de 7 cabeças. Dá para você ter paciência, ter calma e fazer o processo direitinho. Eu também acho que vai de cada criança. Nem toda criança é esse processo tão longo como foi de Cauã. A questão de Cauã é porque ele colocou a sonda muito bebezinho. Ele colocou por causa que ele nasceu com a cardiopatia congênita e precisou de um cateterismo muito bebezinho. E por causa desse cateterismo ele ficou muito tempo dependendo da máquina, ou seja, entubado e depois com a tracostomia. E quando a pessoa está entubada, não tem como se alimentar via oral, então ele fica de sonda. E quando faz a tracostomia também não é se liberada assim inicialmente por causa dos riscos da criança broncoaspirar, né, mãe? Assim que a criança sai da UTI, se faz o teste para saber se ela não vai broncoaspirar. Se coloca uma tintinha azul na boca e observa se vai sair na tracostomia. Depois desse processo, faz o da deglutição. A fono do seu bebê, ela vai trazer uma garapinha, uma seringa e vai colocar na boca do bebê devagar para ver se ela consegue engolir direitinho. Deixa eu chamar atenção, E Cauã, graças a Deus, deu tudo certo esses testes. A maior dificuldade com Cauã foi a questão de textura. Por ele ter ficado muito tempo sem alimentar, quando a gente colocava comida na boca dele, ele não sabia o que fazer. Então, ele também adquiriu uma intolerância à lactose. Então, o sabor do leite era muito ruim. Então, era uma das coisas que atrapalhava, apesar que com o tempo ele gosta desse leite e até hoje ele toma, mas particularmente é horrível. Enfim, o líquido ele tem mais facilidade de fazer a criança engasgar do que comida pastosa. Então a gente sentiu sim essa dificuldade em dar o leite. Ele não aceitava nenhum bico. Eu separei aqui alguns bicos que eu usei com ele. Esse daqui, ó, da Chuquinha. Usei esse da mamadeira. Eu comprei esse, ó, da Cuca. Ele não quis. A princípio ele não quis nenhum bico. Então a gente tentou dar na seringa. Ele não quis. Eu, particularmente, já senti que se fosse uma coisa pastosinha, ele comeria com mais facilidade. Porém, ele não tem nem 6 meses, então a nutricionista dele não liberou que ele pudesse comer papinha ou coisa desse tipo. Tinha que ser o leite. Então, o que foi que ela fez? Ela colocou espessante no leite dele.
espessante deixa o leite mais grossinho. Porém, o espessante deixa o leite meio liguento. E com o tempo, Cauã foi achando isso muito estranho e ele não quis. Ele teve alta do hospital com a sonda ainda, porque eu pedi, eu disse que não tinha problema ele ir para casa com a sonda, assim, me ensinasse todos os cuidados com ele, porque eu não achava necessário eu ter que ficar no hospital, longe de casa, depois de meses, porque ele estava numa sonda, e a sonda não é esse bicho de 7 cabeças que todo mundo acha. Ele veio para casa tomando 40 ml pela colherzinha, dando a colherzinha no espessante, e 40 na sonda, porque ele tomava no tempo só 80 ml. Ai, meu amor. Só que quando chegou em casa ele não quis mais de jeito nenhum. E aí ele teve que voltar os 80 todo na sonda. E eu só esperei ele fazer 6 meses. Quando ele fez 6 meses, eu disse, eu vou dar comida a esse menino. Então, eu dava frutinha, dava legume, tudo batido. Em pouquinha quantidade, devagarinho. No começo ele estranhava, ele engoiava bastante, o que é normal a criança engoiar. E eu dava o leite na sonda e dava a papinha pelo oral, até ele se acostumar um pouquinho. Ele teve, assim, várias coisas que atrapalhou ele nesse processo, principalmente a própria sonda. Teve uma sonda específica que Cauã teve uma grande dificuldade com ela, porque ela era mais durinha, não era muito maleável, então incomodava muito ele vomitava com frequência, então ele não conseguia comer direito. E quando eu consegui, quando na verdade o hospital colocou de outro fabricante a sonda, e ele ficou super bem, foi que ele voltou a comer melhorzinho. Quando a gente foi para Recife, a gente tentou fazer novamente a transição dele de comer pastoso para comidinha mais sólidazinha. Porém, Cauã tem, na verdade hoje não, mas tinha muita dificuldade com textura. Quando se colocava uma textura desconhecida na boca dele, ele não sabia o que fazer, engoiava e às vezes acabava vomitando tudo que já tinha comido. Vários momentos eu dei comida pastosa para ele, e quando eu ia dar uma coisinha mais sólida, ele vomitava tudo. Então eu achava que isso ele ainda estava na sonda, tomando leite na sonda. E eu particularmente achava que isso atrasava muito ele. Eu falei que no hospital, eu falei que isso estava atrasando mais ele do que fazendo ele para frente. Eu achava mais justo eu continuar dando comida pastosa até ele sair totalmente da sonda e depois eu fazer essa transição. Acho que não fui apoiada 100% nessa ideia. Acho que os profissionais nem sempre escutam muitos pais. Eu acho que sim, que deveriam dar esse crédito aos pais, porque os pais é quem conhecem o filho. E sempre eu tive um instinto, mas nunca foi tão assim apoiado pelos profissionais. Enfim, quando eu voltei para casa, ele não teve um acompanhamento assim ótimo, maravilhoso pelos profissionais que ele deveria ter. Ele teve com a fono dele, que eu achei ela ótima, ela ajudou, ela ensinou alguns exercícios que você faz para a criança comer. Ela disse para a gente passar gelo, para ele não perder a sensibilidade da boca. E você coloca a luva e coloca o dedo massageando aqui assim a bochecha da criança para ela mastigar. Porém, quando ele já foi na fono, ela foi logo dizendo que ele mastigava. Porém, eu não me sentia segura para me dar uma comida assim, um pedaço grande para Cauã. E ela sempre me apoiou. Se você não acha que é o momento certo, não dê. E aí, quando chegou em casa, do nada, deixa eu caçar aqui o bico para me mostrar para vocês. Chegou em casa de Recife, eu decidi que eu ia fazer o máximo. Eu estava me sentindo muito pressionada em fazer ele comer. E eu pensei, vou botar um pouquinho na chuquinha e vou dar ele com esse bico, ó. Esse bico que ele não queria de jeito nenhum.
e simplesmente Cauã chupou. Do nada, ele quis, ele tomava 50 ml na chuquinha e comia comidinha pela colher, coisinha pastosa. Só que Cauã começou a cansar quando tomava nessa chuquinha e ele percebeu que era muito mais trabalhoso tomar na chuquinha do que comer pela colher, né? Então ele não quis mais, não queria mais de jeito nenhum, nem água, nem nada, que eu também dava água na chuquinha. E como é que eu ia fazer para ele tomar esse leite? Porque você dá o leite líquido pela colherzinha é muito trabalhoso, escorre muito e acaba que ele não vai tomar o que ele deveria tomar. Então a gente comprou um mucilon, que fazia o mingau mesmo, um mingauzinho com mucilon para ele. Porém, o mucilon tem leite. E Cauã tinha adquirido uma intolerância à proteína do leite na UTI, mas eu fui lá e fiz o teste. Não recomendo que você faça nada sem a autorização médica, mas eu fiz, me senti segura para fazer. Fiz o teste, ele ficou bem. Então, hoje eu acho que ele nem tem essa intolerância, porque ele come biscoito, ele come Danone, ele come o mucilon que tem leite, ele já tomou o leitinho também. E ele ficou um bom tempo. Quando ele chegou de Recife, ele estava numa sonda que já estava até velhinho. Quando ele começou a tomar, né, na chuquinha, eu decidi que ia tirar essa sonda, porque eu sentia que a própria sonda atrapalhava ele comer. Porque eu acho que quando você engole, a sonda ela faz um movimento. Então ela cria uma ânsia. Então eu tirei a sonda do nariz dele e disse, vou fazer o máximo possível para ele comer todos os horários direitinho pra gente tirar essa sonda. Foi sim um pouco cansativo, porque você sente ali um pouco pressão em ele comer. E nem sempre a criança quer comer, como qualquer criança. E Cauã precisava ganhar peso, ele não podia perder peso, porque se ele perdesse peso ele teria que voltar para a sonda. Mas graças a Deus deu tudo certo e eu fui aumentando devagarinho a quantidade que ele comia e diminuindo no leite. Porque depois de 1 ano, a criança ela não precisa tomar a quantidade de leite que ela tomava antes. Ela precisa comer mais comida, legume, fruta, do que o leite. E depois eu fiz devagarinho. Quando eu me senti preparada, eu fui testando. Peguei um grãozinho de arroz que estava bem cozinhadinho, dei para ele. O macarrão cozinhei, bem cozinhadinho. Fui testando frutinha amassada. Quando eu me senti segura, eu testava. Primeiro eu colocava um pouquinho. Se ele engolisse direitinho, eu ia dando. Mas se ele engoliasse, eu parava, respeitava. E depois, numa próxima refeição, eu testava novamente. E hoje, graças a Deus, ele come tudo. Ele come macarrão, arroz, feijão. Só o feijão, que eu não gosto só de amassar por causa da casca do feijão. A gente passa o feijão na peneira e dá a massinha do feijão. As frutinhas amassadas, ele come. Ou com uma banda de abacate. Mãe? Ele come. Ele come, mãe. Então, foi assim o processo para tirar a sonda de Cauã. Foi tudo uma questão de quando ele quis e quando ele estava preparado. Ele chupou a chuquinha, o bico da chuquinha quando ele quis. Ele comeu quando ele quis. Quando ele se sentiu preparado para conhecer aquele alimento, para aprender a mastigar, se familiarizar com cada alimento. Hoje ele é comilão demais, né, mãe? Manda beijo. Manda beijo. E é isso aí, gente. É só um pouquinho. Acho que nem tem assim muito como a gente explicar direitinho. Se eu conseguir achar as fotos do processo, do quantidade dele que ele estava comendo, eu vou deixar aqui no finalzinho para vocês. E é isso aí. Beijo. Manda beijo. Beijo. Tchau. 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 Tchau.
Tchau, amor. Assim, ó. Tchau. Tchau. Tchau.